Eu me chamo Lucas e acabei de herdar a mansão do meu tio Elias. Foi como receber um pedaço do próprio passado, embalado em poeira e silêncio. Ele era um colecionador, um homem de coleções excêntricas que viajava o mundo atrás de raridades. Eu, um arquiteto cético, nunca entendi sua obsessão. A mansão era um labirinto de corredores escuros e salas abarrotadas de antiguidades. O advogado me entregou a chave e um envelope amarelo. Ele deixou um pedido, disse o homem. Sério, você deve passar a primeira noite aqui, sozinho. Era importante para ele. Uma esquisitice a mais num testamento já estranho, e eu aceitei. Naquela primeira noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, explorei a biblioteca. Entre estátuas de marfim e mapas antigos, uma pequena vitrine chamou minha atenção. Dentro dela, repousavam 6 frascos de cristal, cada um contendo uma substância que parecia fumaça presa. Eles estavam etiquetados com datas, indo de 1890 a 1980. No vidro da vitrine, uma placa de bronze com uma inscrição: minha coleção de sussurros. Um trovão rebombou do lado de fora, e por um instante, jurei ter visto as fumaças dentro dos frascos se contorcerem. Abri o envelope. A mensagem era curta e escrita à mão. Eles são mais belos à noite, mas não os abra. Nunca. Uma risada baixa ecoou no corredor. Eu estava sozinho. Eu jurei que estava sozinho. A tempestade cortou a energia. A mansão foi engolida por uma escuridão profunda, quebrada apenas pela luz trêmula das minhas velas. Os sussurros começaram então. Não eram imaginários. Eram vozes baixas, saindo das paredes, do teto, fragmentos de conversas em línguas que eu não entendia, gemidos abafados, risadas histéricas. Eles pareciam se intensificar perto da biblioteca. Segurando uma vela, voltei para a sala. Os frascos de cristal. Eles estavam brilhando. Uma luz fosca e pulsante, como vagalumes presos. A fumaça dentro deles se agitava, formando rostos diminutos e contorcidos que se desfaziam em segundos. A etiqueta do frasco mais antigo, de 1892, parecia manchada. Me aproximei, a vela tremendo em minha mão. O sussurro não vinha mais de toda a casa. Ele vinha daquele frasco. Era a voz de uma mulher, cantarolando uma melodia antiga e triste em francês. Eu, um homem de lógica e concreto, estava paralisado, ouvindo uma canção de um século atrás, vinda de um pedaço de vidro. Minha mão, quase involuntariamente, se moveu em direção à tampa do frasco. O que aconteceria se eu a abrisse? A voz dentro dele parou de cantar e sussurrou. Clara e em um francês não muito perfeito, como um sotaque antigo e não muito audível. Libere-moi. Eu recuei como se tivesse sido queimado. A realidade que eu conhecia rachava. Pego pela tempestade e pelo terror, mergulhei nos diários de Elias. As páginas contavam uma história demente. Elias não era um colecionador de objetos. Ele era um colecionador de almas. Ou, mais precisamente, de seus últimos sussurros, de seus momentos finais de agonia. Ele havia descoberto um ritual arcaico que permitia aprisionar o último suspiro consciente de uma pessoa no momento da morte. Cada frasco representava uma vida extinguida, um assassinato meticuloso, e o último fragmento de consciência da vítima, preservado em tormento eterno. O frasco de 1892 era de uma cantora de ópera francesa, estrangulada em seu camarim. O de 1920, de um soldado da Primeira Guerra que Elias encontrou morrendo em uma trincheira. A coleção era um memorial de seus crimes, sua obra-prima. Os sussurros na casa não eram almas completas. Eram ecos presos, resquícios de dor que vazavam de suas prisões de cristal. E o último diário terminava com uma entrada perturbadora. Um colecionador precisa de um sucessor, um herdeiro para a coleção. A casa vai testá-lo. A casa rugiu. Não era uma metáfora. As paredes tremeram e todos os 6 frascos começaram a vibrar violentamente em sua prateleira. As luzes dentro deles brilharam com uma intensidade cegante. E as vozes que antes sussurravam, agora gritavam simultaneamente. Era um coro de agonia, de raiva e de um desejo profundo por liberdade. As fechaduras das portas trancaram-se sozinhas. As janelas que eu jurava estar abertas estavam seladas. Eu estava preso, não com um fantasma, mas com 6. As sombras na sala começaram a se alongar, tomando formas humanoides, se contorcendo ao ritmo dos gritos presos dos frascos. A temperatura despencou. Minha respiração saía em densas nuvens brancas. A entidade da cantora de ópera, uma sombra esguia e dramática, se materializou diante de mim, seus dedos etéreos se esticando para o meu pescoço. Eu podia sentir o frio da morte. Elias não queria apenas um herdeiro. Ele queria um sucessor. Alguém que entendesse a arte, que alimentasse a coleção. A casa não ia me matar. Ela ia me forçar a cometer um assassinato, a preencher um 7º frasco que eu agora via vazio sobre a escrivaninha. A sombra da cantora estava quase me tocando. Meu Deus, Lucas, o que está acontecendo? Logo pensei. O desespero aguçou minha mente. Os sussurros não eram a entidade em si. Eles eram a âncora. Os frascos eram as prisões. Se eu os destruísse, libertaria aqueles fragmentos de alma, mas também dissiparia a energia que mantinha a manifestação ativa. Era um salto no escuro. Enquanto a sombra gelada envolvia meu braço, entorpecendo-o, eu me joguei contra a vitrine. O cristal estilhaçou. Os frascos caíram no chão de mármore, um por um, explodindo em 1000 cacos. Cada quebra era acompanhada por um grito de libertação que doía nos ouvidos. Uma luz branca e pura explodiu de cada frasco quebrado, e as sombras na sala desvaneciam-se, seus gritos se transformando em suspiros de alívio. A cantora olhou para mim.
e por um segundo não havia mais ódio em seus olhos etéreos, apenas gratidão. Então, ela se foi. O último frasco, o de 1980, rolou até meus pés. A fumaça dentro dele era mais escura, mais densa. Ela não tentou escapar. Ela se voltou para mim e a voz de Elias, fria e calculista, saiu de dentro. Você arruinou séculos de trabalho. A tempestade passou. A manhã entrou pela biblioteca, iluminando os estilhaços de cristal no chão. A mansão estava silenciosa. Verdadeiramente silenciosa pela primeira vez. Eu estava exausto, traumatizado, mas vivo. Havia quebrado o ciclo. Enquanto me preparava para sair daquele lugar amaldiçoado, meus olhos caíram sobre o único frasco que não quebrou. O de Elias de 1980. Ele estava intacto, rolando suavemente no chão, como se tentasse me seguir. Ele continha o último sussurro do próprio colecionador, sua essência presa. Eu o peguei. Era gelado. Eu levei aquele frasco comigo. Queimei os diários, fechei a mansão e voltei para minha vida. Mas a história não termina assim. O frasco está aqui, em minha escrivaninha. Às vezes, durante a noite mais silenciosa, eu o ouço. Ele não sussurra agonias ou ameaças, ele sussurra segredos. Nomes de pessoas que merecem fazer parte de uma nova coleção. Lugares onde se pode encontrar aqueles que ninguém sentirá falta. E o mais aterrorizante, o mais sinistro de tudo, é que às vezes eu pego um bloco de notas e começo a escrever o que ele me diz. Porque alguns sussurros são perigosamente persuasivos e não posso deixar isso me tomar, senão vou enlouquecer.